Olá, pessoal. Hoje eu entrevisto o Marco Aurélio BD. Ele é analista de gestão estratégica do Sebrae. Tudo bem, Marco Aurélio? Tudo bom? O assunto de hoje é o perfil do empreendedor brasileiro. Bom, nós tivemos duas leis importantes nesse setor, né, que foi a Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, de 2007, e a Lei do Microempreendedor Individual. O que essas leis mudaram no setor de empreendedorismo? Bom, a lei geral, ela mudou significativamente o quadro legal do país em favor dos pequenos negócios. Nela você encontra uma grande quantidade de capítulos que tratam de temas que vai desde inovação até registro do negócio, né? Passando pela questão da tributação, tudo no sentido de melhorar a condição das pessoas que querem registrar o seu empreendimento no Brasil. Né? Então, você tem, por exemplo, a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais num único sistema, é um simples nacional, verdadeiramente, né, efetivo, que reduz a carga de tributos das empresas. Você teve posteriormente a criação do MEI, especificamente para aqueles empreendimentos que têm até no máximo um empregado e fatura até 60 mil reais por ano. É uma simplificação muito forte do processo de abertura, você pode fazer a abertura pela internet, né? E uma estrutura de custos tributários, né, bastante baixa, em torno de R$ 36 em média por mês, é o custo de manutenção desses empreendimentos, os MEIs. Então você tem, na verdade, um divisor de águas, antes da lei geral e da lei do microempreendedor individual e depois dessas leis. Uhum. O Brasil é o maior país, né, de empreendedores. Aqui se dá essa realidade. Por que o Brasil é o maior nisso? O Brasil ele está mais ou menos na terceira, quarta posição, dependendo do critério que você Uhum. utilize em termos de empreendedorismo. Na verdade, a gente tem uma população muito grande, isso favorece, mas a gente tem uma taxa de pessoas que são ocupadas em empreendimentos também muito grande. Isso significa que a nossa população que está envolvida com uma atividade, um empreendimento próprio, é muito grande. A gente tem, segundo o IBGE, 22,8 milhões de pessoas que têm um negócio, que pode estar registrado ou não, mas têm um negócio. Então, são pessoas que conduzem, né, estão à frente de um pequeno empreendimento em uma grande quantidade. E você tem mais, talvez, uns 10 a 15 milhões de pessoas que estão envolvidas na criação de um novo negócio. Então, embora não tenha hoje o negócio, elas estão se preparando para ter. Uhum. Então, a gente vê, assim, o Brasil tem... o sonho do brasileiro é ser um empreendedor, né? Muitas pessoas abrem empresa e essa empresa consegue durar no mercado. Hoje o sonho do brasileiro, de fato, que abriu um empreendimento, é o terceiro item mais citado numa lista de 15 itens. Aliás, a proporção de pessoas que cita a abertura do negócio como sonho é praticamente o dobro daquelas que querem seguir carreira numa grande empresa. Então muda um pouco o paradigma, né? Hoje o brasileiro está muito propenso a abrir o seu próprio negócio. Por outro lado, você tem essa questão das sobrevivências. Abrir só por abrir também não é uma grande coisa. O importante é você abrir de uma forma sustentável, que você possa manter esse negócio o máximo de tempo possível, né? Seja para você gerar sua renda, seu emprego, renda e emprego para familiares, ou para você gerar, de fato, renda e emprego na economia como um todo, né? E aí você precisa se preparar. O que a gente recomenda é que as pessoas investam muito na sua capacitação, façam cursos, assistam palestras, se capacitem para ter um negócio antes de ter um negócio, né? Ou se já tem, não tem problema, busca capacitação do mesmo jeito, né? E trabalhar muito com planejamento, não sair fazendo qualquer gasto e qualquer investimento. Você precisa planejar muito bem cada gasto que você faz, né? Esse que é o apoio que o Sebrae dá, né? Quando a pessoa vai procurar os cursos. O Sebrae dá principalmente apoio na parte de capacitação. A gente oferece muitos cursos, cursos presenciais, cursos pela internet, ensino à distância, consultoria. A gente também tem um trabalho de consultoria, palestras. Então, o forte do Sebrae é nessa parte de capacitação. E quais são as condições para empreender aqui no Brasil? Se você fizer uma análise dos últimos 20, 30 anos, você vai ver que houve uma evolução positiva no contexto de quem quer abrir um empreendimento. Hoje é muito mais fácil abrir e manter um empreendimento do que há 10 anos atrás, né? Não só por causa da lei geral, mas você tem, por exemplo, a estabilidade de preços, né? A inflação baixa é uma coisa que favorece o planejamento, né? Você consegue planejar com inflação sob controle.
Você tem uma classe média emergente que é um grande mercado interno consumidor que favorece os pequenos empreendimentos. Os pequenos empreendimentos são voltados muito para o mercado interno. Então, essa emergência da classe média favorece muito os pequenos empreendimentos. Tá? Você tem a questão do arcabouço legal que está melhorando. Não é que já esteja tudo resolvido, não é isso, mas você tem uma evolução muito positiva comparada a 10 anos atrás. Entendi. Quem é esse empreendedor brasileiro? A gente tem um número muito grande de mulheres no setor e agora, recentemente, o Sebrae lançou um dado falando que os negros também cresceram muito nesse setor. Como é que é? Se você pegar os 22 milhões de pessoas que têm empreendimentos, você pode dizer assim, mais ou menos 1/3 são mulheres, 2/3 são homens. Tá? Se você fizer uma divisão por raça, cor, você tem mais ou menos 50% de brancos e quase 50% de negros. Né? Aqui a classificação de negros que se utiliza do IBGE, quando você soma pretos com pardos, da classificação do negro. Né? E o que você observa é que nos últimos 10 anos houve um crescimento grande do número de donos de negócios que se classificam como negros. Né? Houve uma expansão de 29% desse pessoal, enquanto que os brancos cresceram 1% em número. Né? Por que isso acontece? Por um lado, as pessoas nas pesquisas do IBGE passaram a se declarar mais como negros. Né? Isso reflete um pouco mais essa questão do orgulho de pertencer à raça negra, pretos e pardos. Quer dizer, as pessoas estão mais, digamos assim, satisfeitas, digamos assim, né, e identificadas com a questão da raça. Por outro lado, de fato, você tem um crescimento das pessoas, dos negros, né, na participação nos novos empreendimentos. E isso está associado a um conjunto mais amplo de transformações, que envolve, por exemplo, o aumento da escolaridade, né, a própria emergência da classe média consumidora, que, por um lado, é mercado consumidor, mas, por outro lado, também uma parte deles são empreendedores, né, e estão emergindo como empreendedores. Né. Então, você tem uma série de fatores que vêm contribuindo, né. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. A educação realmente foi o principal fator, né, para essa diferença tão grande no crescimento do negro na verdade, como você tem esse aspecto do orgulho de pertencer à raça, isso é um fator importante. Você tem a questão da escolaridade, que cresceu bastante, o nível de escolaridade médio dos negros empreendedores é o que mais cresceu, assim como a renda média também é a que mais cresceu. Apesar disso, eles ainda têm um nível de escolaridade abaixo dos brancos em média, né, e um nível de renda abaixo dos brancos em média. Ou seja, houve uma evolução muito positiva, mas ainda há um gap, ainda há uma diferença que precisa ser corrigida e a tendência é que essa diferença cada vez mais diminua, né? O senhor poderia falar assim, qual é a área que mais tem negócios aqui no Brasil? De uma forma geral, os pequenos empreendimentos eles são muito voltados para o mercado interno. Então, eles são criados muito para atender necessidades do mercado consumidor brasileiro. Questões muito simples mesmo, então, alimentação, vestuário, moradia, parte de construção. Nós temos uma grande quantidade de pequenos negócios voltados para esse tipo de necessidades, né? Que são as necessidades básicas da população brasileira. Isso vale para os negros e isso vale para os brancos, né? É uma coisa generalizada. No caso específico dos negros, existe um diferencial que, assim, a inserção do negro no mercado de trabalho é um processo que vem crescendo, assim como o da mulher, né, vem crescendo. Então, só que eles partem de uma posição que é menos privilegiada, alguns anos atrás, para uma situação para diminuir essa diferença, né? Então, no caso dos negros, você ainda observa também uma participação alta em atividades mais simples, né? Mesmo nas atividades empreendedoras. Então, por exemplo, o faz tudo, os ambulantes que são empreendedores, tem uma participação de negros grandes. Você tem atividades mais simples, né? Como a questão da reciclagem, onde a participação de negros é proporcionalmente maior ainda, né? E como é que faz para esse cidadão brasileiro começar um empreendimento? Ele tem apoio só no começo ou durante todo o processo, durante todos os anos que ele mantém a empresa? Olha, você ter um empreendimento significa você assumir risco, né? Então, é você saber que você vai entrar no negócio e que esse negócio pode dar muito certo ou pode não dar tão certo assim, né?
Para você aumentar a chance de sucesso, é importante que você busque apoio. E isso é um diferencial de quem sobrevive para quem não sobrevive no ramo, né? Aqueles que buscam mais apoio têm uma chance maior de sobrevivência. E esse apoio se dá, seja pela busca de um crédito, né? Seja pela aumento da sua própria escolaridade, seja pela sua capacitação, fazer um curso sobre como administrar um negócio. Como é que você administra um negócio, né? Existe a questão de fluxo de caixa, existe a questão de você se relacionar com o fornecedor, se relacionar com o cliente, né? Fazer marketing, desenvolver produto, ter uma estratégia de colocação de produtos no mercado. Então, assim, ninguém nasce sabendo isso. Você precisa estudar, se capacitar e gerar um plano, fazer um plano. E esse plano não é uma coisa mirabolante. Esse plano é colocar no papel essas informações para ver se aquele negócio é viável ou não. Às vezes a pessoa abre um negócio pensando assim, não, eu vou abrir um negócio, vou ficar rico. Aí, de repente, ele vê que não é bem assim. E aí ele vai fazer a conta, de repente ele percebe que talvez aquele não fosse o melhor negócio. Porque se tivesse feito a conta antes, talvez tivesse aberto um outro tipo de negócio, né? Então, fazer o levantamento de informação, colocar isso no papel, isso é um planejamento, né? Isso que não é uma coisa complexa, é uma coisa de você organizar a informação, né? E tentar tomar uma decisão bem fundamentada. Eu vou investir sim, porque o negócio vai dar resultado, ou não vou investir nesse negócio, vou procurar um outro que dê mais resultado, né? E qual que é a taxa de falência das empresas aqui no Brasil? Hoje você tem uma taxa de sobrevivência de empresas que está na faixa aí de 76% de sobrevivência, né? O que é uma taxa comparado a uns 10 anos atrás bem superior, né? Você tinha, uns 10 anos atrás, perto de metade só sobreviviam, né? E hoje já temos perto de 76% sobrevivem após o segundo ano de atividade, o que é uma taxa muito boa. Aliás, é uma taxa que é comparável às melhores taxas que existem no exterior, né? Agora, fechar o negócio, a nossa cultura, ela também tem um outro viés, né? Assim, as pessoas que fecham o negócio, às vezes, são rotuladas de pessoas fracassadas. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum o cara abrir, não dá certo, ele vai abrir outro, né? Isso é um traço cultural americano que talvez seja interessante refletir, né? Você às vezes não dá certo num, mas você pode dar certo em outro, né? Então, fechar um negócio, não sobreviveu, isso não necessariamente é um sinal de fracasso, mas é um sinal de uma tentativa que não deu certo, então vamos fazer uma outra tentativa num outro momento, enfim, mais bem estruturada, né? Essas várias tentativas não sujaria, por exemplo, o nome dessa pessoa para conseguir um crédito no banco? Olha, tudo depende, né? Se você tem dívidas e elas não são pagas, você não renegocia, você acaba tendo problemas de nome sujo. Isso é uma tradição, é inevitável. Mas mesmo quando o nome está sujo, você tem como reverter a situação, né? Você tem que tentar renegociar as suas dívidas, transformar os seus prazos de pagamentos, que são em geral mais curtos, uma coisa mais a longo prazo, né? Tentar reverter esse processo. Então, assim, faz parte do processo você ter sucesso ou não, né? Bom, eu agradeço a sua presença para esclarecer para os nossos internautas sobre o perfil do empreendedor brasileiro. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui.